E vamos a mais uma entrevista. Vamos falar agora sobre vacina brasileira em spray. Uma vacina... Desculpa, Lília, pode seguir. A gente vai falar sobre uma vacina sem agulha, sem dor e sem choro. É essa a proposta dos cientistas brasileiros que estão desenvolvendo um imunizante em spray nasal contra o novo coronavírus. A vacina, que está sendo desenvolvida desde abril de 2020, já apresentou bons resultados em testes com camundongos e caminha para uma aprovação até o final deste ano. E sobre esse assunto extremamente importante, nós vamos conversar agora com o médico Jorge Calil Filho. Ele é professor doutor, diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e coordenador da pesquisa da vacina contra a Covid-19. Boa tarde, doutor Jorge Calil, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Fábio, prazer estar aqui com vocês. Doutor Jorge, conta um pouquinho pra gente sobre os estudos, que serviram de um ponto inicial para a criação dessa vacina em spray. Sem dúvida, Lilian. Então, vamos ver. O spray é apenas o veículo que nós vamos utilizar para colocarmos essa vacina, digamos, apresentarmos essa vacina para o sistema imunológico. O que foi muito importante que nós fizemos até agora foi a definição do antígeno, que é o alvo que nós queremos fazer para que o sistema imune responda. Então, para isso, nós estudamos aí 220 convalescentes, ou seja, pessoas que tiveram a doença e que se curaram da doença. Nós obtivemos o sangue dessas pessoas e estudamos qual é a resposta de anticorpo, que era importante, e qual é também a resposta celular. A resposta celular é muito importante, que é feita pelos glóbulos brancos chamados linfócitos. Porque, enquanto que os anticorpos, eles neutralizam o vírus e não deixam o vírus entrar na célula, mas se por acaso o vírus entrar na célula, nós temos as células chamadas citotóxicas que matam as células infectadas. Então, quando a gente faz a vacina, idealmente nós temos dois tipos de resposta. E as vacinas que estão aí, até agora, são de dois tipos. As vacinas que usam o vírus inativado, ou seja, o vírus morto, que é uma forma antiga de fazer vacina, e as outras vacinas todas apresentam uma proteína do vírus, que é a proteína do spike, da espícula, que induz anticorpos neutralizantes. Mas nós estudamos também as outras proteínas que são alvos da resposta celular, e nós estamos fazendo, então, uma vacina que é diferente em termos dos alvos da vacina. Ao mesmo tempo que nós estávamos estudando isso, nós trabalhamos muito numa formulação que pudesse ser utilizada por via nasal. E por que por via nasal? Porque a doença é uma doença fundamentalmente do sistema respiratório. É claro que ela é sistêmica também, mas ela entra pelo sistema respiratório. E nós, nesse sistema de imunização nasal, nós vamos fortalecer o sistema imune desde as narinas até a orofaringe, brônquios, até chegar ao pulmão. Ou seja, nós vamos induzir que nessas regiões, seja produzido muito anticorpo que é característico das mucosas, chamados IgA, o imunoglobulina A. E vamos fortalecer todo o sistema celular residente ali. Com isso, nós vamos evitar, como a Lilian falou, que seja dada uma injeção, mas, sobretudo, nós vamos trabalhar para fazer com que o indivíduo não só não tenha doença, mas também que não transmita mais a doença, porque ele vai matar completamente o vírus que entrar pela sua narina. Então, nós já estamos avançando bastante, nós já testamos bastante em animais, em camundongos, nós vimos que a ideia funciona, agora nós estamos trabalhando como que nós vamos engenheirar essa proteína da vacina da melhor forma para que ela seja facilmente produzida numa fábrica de vacinas. Agora, doutor Calil, eu fico lendo aqui a pauta que a gente tem aqui da entrevista, e na pauta está dizendo que se tudo der certo, vocês pleiteiam conseguir a aprovação dessa vacina até o final deste ano. E eu fico pensando assim, parece um trabalho bastante inovador. No momento que a gente ainda fica falando sobre as vacinas que
são em quantidades incipientes para o mundo. Cientistas, médicos brasileiros estão desenvolvendo uma vacina também com uma qualidade fantástica, e isso por spray. Isso é uma atividade isolada aqui do Brasil, ou mundo afora existem outros núcleos de profissionais da área médica tentando desenvolver algo similar, doutor? Fábio, é um pequeno engano. Nós não teremos tempo de terminar essa vacina até o fim do ano. Até o fim do ano nós queremos começar os ensaios em gente, chamados ensaios clínicos, que devem se estender aí durante o ano que vem. Nós pretendemos que essa vacina esteja pronta no fim do ano que vem. Veja, as vacinas que surgiram até agora, elas são oriundas de plataformas de desenvolvimento de vacina que estavam mais ou menos prontas. Por exemplo, o Instituto Jenner, lá em Oxford, que é um centro enorme, belíssimo, super equipado para fazer vacinas, eles usam o vírus, o adenovírus de chimpanzé para desenvolvimento de vacinas. E estavam desenvolvendo vacina contra ebola, contra a zika e também contra a MERS, que é um primo do SARS-CoV-2 que causa Covid. Quando surgiu a Covid, eles logo pegaram essa proteína da Spike, porque nos estudos deles, da MERS, que é o primo do SARS-CoV-2, eles já mostraram que a Spike, que era a proteína para fazer anticorpo, e começaram a fazer a vacina, e a vacina intramuscular. Então, eles não fizeram nenhum tipo de adaptação para outra via de administração. Eu acredito que tem outras pessoas trabalhando com isso no mundo. Eu não sei, porque ainda não publicaram os trabalhos. Mas o que nós estamos fazendo, eu acho que é bastante inovador em vários aspectos. A via de inoculação nasal, que eu acho que sem dúvida deverá trazer resultados excelentes, e além disso o antígeno, a descoberta desse antígeno, ou seja, o alvo da vacina, com um misto de alvos para anticorpos e misto de alvo para células, esta realmente é a única. Eu tenho certeza que não tem ninguém que tem os mesmos dados que nós temos. Agora, doutor Kalil, continuando com esses testes e conseguindo, sim, os resultados positivos, depois a aprovação da Anvisa, no Brasil se tem capacidade, por meio do Butantan, ou da Fiocruz, ou por meio da própria universidade aqui em São Paulo, de se fabricar em larga escala esse tipo de produto? O senhor já tem algum estudo em relação a isso? Sim, sem dúvida, nós estamos fazendo alguma coisa que possa ser fabricada no Brasil. Veja, o tipo de formulação para administração nasal é algo simples, não é nada muito complicado. Nós estamos fazendo algo que seja simples. O mais complicado seria esse que eu falei, que é a base da vacina, que é o antígeno. E nós queremos produzir uma proteína por tecnologia de DNA recombinante. Sim, o Butantan faz, a Fiocruz faz, a universidade sem dúvida não, mas tem também laboratórios farmacêuticos privados brasileiros que detêm esse tipo de tecnologia e que podem fazer, uma vez já que Butantan e Fiocruz já estão sobrecarregadas com os projetos que eles estão, trazendo essas vacinas do exterior, essa nossa vacina brasileira poderá ser feita por um laboratório farmacêutico que, por outro lado, é muito mais ágil, inclusive, que as estruturas públicas para fazer esse tipo de coisa. Doutor, com relação aos custos, é um produto que pode ser colocado à disposição das pessoas? Olha, o custo vai ser um custo bem mais barato que as vacinas que estão aí, mas independentemente disso, o custo sempre é negociado com o Ministério da Saúde, porque a nossa intenção é que essa vacina sirva aos brasileiros e que seja distribuída gratuitamente pelo SUS. E o preço será realmente muito acessível, sem contar com o fato que os recursos vão ficar no Brasil, nós não vamos perder divisa para o exterior. Então, eu acho que, do ponto de vista econômico-financeiro, vai ser muito bom para o país. Em relação ao atual estágio da vacina, dos estudos, né? Foram testados em camundongos. Até agora, os resultados são os esperados? Já teve algum tipo de contraindicação que precisa ser trabalhada? O que o senhor pode falar sobre o atual estágio dos estudos? Então, os estudos, como eu disse para vocês, nós começamos estudando o sangue dessas 220 doadores, 220 pessoas
que foram muito gentis e nos contribuíram com o sangue. A gente estudou tanto o soro delas, na parte líquida do sangue, como as células do sangue. Para determinar isso, nós sintetizamos um grande número de fragmentos da proteína que nós evidenciamos por bioinformática. Tem um trabalho aí de base que é muito importante, até nós chegarmos aos estudos em camundongos. Então, nos estudos em camundongos, nós também fizemos muitos tipos de formulações, várias composições diferentes dos antígenos, para que a gente chegasse na melhor formulação e no melhor antígeno. Então, os resultados que nós temos são excelentes, porque nós induzimos uma boa resposta celular e nós induzimos também altos níveis de anticorpos chamados neutralizantes, que são os que realmente interessam no combate ao vírus. Então, até agora, não existe nenhum tipo de contraindicação, pelo que nós estudamos até agora. Nós não esperamos ter muitos efeitos adversos com esse tipo de vacina. Doutor, a gente sabe hoje que a Coronavac ela possui uma imunização de 50,38%. Em relação aos sprays, já tem a noção ou a certeza de quanto será essa imunização? Olha, infelizmente a gente não consegue saber até nós começarmos a testar em humanos, né? É muito difícil fazer, porque quando você testa em animais, eles têm uma determinada característica genética, é muito difícil depois de você dizer como é que vai funcionar em humanos. Somente os testes é que nos vão mostrar. Mas você tem indícios, sim. Você, ao mostrar que você consegue induzir uma resposta muito forte no modelo animal, dá um indício que isso venha a se traduzir também numa boa resposta protetora em humanos. Mas é só a experimentação que irá nos mostrar. Doutor Kalil, nesse momento, trabalhando nessas pesquisas, tem quantas pessoas envolvidas e trabalhando em média ali, quantas horas por dia? Bom, veja, boa parte, nós temos um grande número de pessoas, nós temos mais de 30 pessoas trabalhando. Claro, nos Estados Unidos podem botar 200 pessoas, mas nós, para nossas condições, tanto de laboratório como condições financeiras, nós temos aí 30 pessoas, sendo que pelo menos aí umas 10 pessoas com altíssimo nível, pessoas, cientistas muito já reconhecidos internacionalmente, com mestrado, doutorado, pós-doutorado e muitos outros títulos, e que são as pessoas que trabalham muito intelectualmente com o trabalho. Depois nós temos diferentes níveis, diferentes especializações no grupo, pessoas que se ocupam de proteínas, digamos, de síntese e bioquímica de proteínas, outros se preocupam mais com a parte de sorologia, ver anticorpos, outro testagem, outros em testagem em animais e assim por diante. Então, nós temos atualmente envolvidos aí umas 30 pessoas, sendo, como eu disse, pelo menos uns 10 que são professores das universidades. Doutor Jorge Kalil Filho, professor, doutor, diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR, da Faculdade de Medicina aqui da USP, coordenador da pesquisa e vacina contra a Covid-19. Eu quero agradecer, doutor, pela sua presença hoje aqui no Jornal da Rede Alesp e quero deixar as portas abertas aqui da Rede Alesp para que o senhor, assim que tem os avanços aí dessa pesquisa, possa nos procurar aqui para a gente conversar mais a respeito dessa vacina, porque nós temos interesse e queremos divulgar todas essas novas informações, essas conquistas para os nossos espectadores, tá bem? Ok, Fábio, muito obrigado pela oportunidade. Acho que é muito importante as pessoas aqui de São Paulo entenderem a importância do desenvolvimento local, né? Nós podemos resolver os nossos problemas, nós temos aí uma quantidade de cientistas de muito boa qualidade, nós não temos os mesmos recursos que tem no exterior, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo, mas eu acho que as ideias estão aí e existe uma possibilidade real de termos uma vacina brasileira. Mais uma vez, obrigado, uma boa tarde, um bom trabalho para o senhor, doutor Kalil. Obrigado. Obrigada, é uma grande notícia, né, Fábio? Olha, Lília, eu acho uma notícia incrível, porque o doutor está querendo deixar claro que a primeira coisa que chama a atenção da gente, é uma vacina em spray, é uma vacina que não precisa furar a pessoa. Mas o doutor deixa claro que não é só isso, né?
que existe mais que isso, que existe a possibilidade de, com essa nova vacina, você diminuir ou até meio que acabar com uma pessoa que tenha feito o spray ali, o uso do spray, da vacina em spray, da transmissão do vírus para outra pessoa. Então é tecnologia de ponta sendo feito aqui em São Paulo, sendo feito no Brasil.